Olá, Brasil! Bem-vindo ao terceiro episódio do podcast Performance Imobiliária do Grupo DGBZ. Olá, gente, tudo bem? Olá, mercado! Quem está falando com vocês aqui tão empolgado é Priscila Patrício, tá? E Ítalo Queiroz. E Galileu Presoto. Galileu Presoto, eu falo também. Eu esqueço isso. Eu esqueço disso aqui de vez em quando. E, cara, e hoje o tema é um tema, assim, daqueles apaixonantes. Né? Você gosta? Eu, cara... Quase nada, pouca Como coisa. a gente diz em Aracaju, eu como com farinha, rapaz. Muito Isso aqui bom. é tecnologia. A gente vai Tecnologia falar na de tecnologia. O E o Galileu mais é tech? legal- É pop? É tudo. Cara, vamos lá. Aqui a gente vai falar. Então, assim, seja bem-vindo, né, Bel? Vamos com Boa. a gente aqui. A gente vai falar um pouco de como a tecnologia impulsiona mercados, né? Muda conceito, traz oportunidades, aponta novas tendências. Eu acho que desde esse negócio chamado internet entrou na vida da gente, a tecnologia vem um papel fundamental em acelerar e mudanças, né, sejam elas comportamentais ou estruturais sobre modelos de negócio, principalmente, né, Sim. aqui. E, na verdade, é por isso que a gente está no mercado imobiliário, né, por causa da Exato. tecnologia. Então, a paixão ligada aqui ao nosso... Caraca, meu. Se eu estivesse do outro lado, eu não Diga. perderia esse podcast por nada, que o conteúdo tá muito top. Tá bem legal. A gente conseguiu fazer um conjunto, né? Aqui um overview sobre todos os principais pontos de tecnologia hoje em dia, como usar eles ao nosso favor, né? Então, fala um pouquinho sobre tudo aí, desde CRM, automação, inteligência artificial, Big Data, Machine Learning, enfim. E tudo isso aplicado para o nosso mercado. Né? Então, Legal. como utilizar isso no nosso dia a dia, como usar a tecnologia ao nosso favor, né? Especialmente para você do mercado imobiliário. Olha que maravilha. Que privilégio, hein? Mas vamos lá, vamos começar. Vamos começar com o quê? Com o básico. Vamos começar com o básico, né, O meu? básico, importante, né? Começar. Mas eu acho que antes da gente começar pelo básico, é legal a gente falar o porquê que a tecnologia entrou no mercado, né? Porque isso envolve dois pontos principais. A mudança do comportamento do consumidor, né? Que a gente já comentou aqui, que muita gente fala. E a parte da necessidade de criar demanda, né? De não ser Essa mais oportunidade, não né? ser só tirar pedido, né? Ter que trabalhar o cliente. Por outro ponto, dentro dessa questão do comportamento do consumidor, ele ficou muito mais criterioso, né? Então, hoje, muitas vezes, o cliente chega no plantão dominando mais a região e as oportunidades do Ele que... sabe tudo, né? Exatamente. Ele ali, o digital entrega para ele Absolutamente tudo. absolutamente tudo que ele precisa. E é aquilo, né, meu? O jogo tá, na verdade, o valor tá... Muita gente fala que a maior moeda e a moeda mais valiosa agora desse tempo é o tempo, né? Mas não. A moeda, acho que é mais valiosa hoje que tudo é onde estão a atenção das pessoas. E quando a gente fala onde está a atenção das pessoas, pô, tá todo mundo no digital, tá todo mundo nessa Tempo área. todo. Nossa, a média de vezes que a pessoa olha no celular no dia é um negócio assustador, assim. É bizarro, Não. né, meu? A Nossa, gente como não que é viver consegue sem mais... celular? Exatamente. Será que eu respiro sem celular? Imagina Tô 15 aqui anos imaginando atrás, aqui. 20 anos atrás. A diferença é absurda. É absurdo, assim. cara. Como é que é? E como é que aí é o banco? Então, Não, agora há pouco você fez um depósito aí, sei lá. Não pegar mais como é que é? fila, né? Imagina Ficar isso. Como é esperando. que era Em esse alguns negócio? segundos Será aqui- que mudou alguma coisa ou não? Total, mudou meu. absurdo, gente. E é muito legal, é muito curioso perceber isso, né? Como o comportamento, literalmente, hoje, ele tá pautado em tudo que envolve a internet, né? Tudo que envolve tecnologia, o cara Exatamente. tá ali, né? Tecnologia, internet digital é parte da vida hoje em dia, né? E não tem como fugir disso. E automaticamente a gente aprende a encontrar esses clientes, né? Onde eles Exatamente. estão. Aliás, a tecnologia tem isso, né? Ela veio para facilitar, né? Exatamente. As coisas. E sei que tem muita gente que tem uma certa dificuldade com tecnologia, que acha que talvez a tecnologia não... Puta, é um pouco difícil, não se vê ali, mas, cara, o trabalho todo, o foco da tecnologia é facilitar o trabalho das pessoas. Facilitar a vida, né? A vida, E exatamente. o mais legal é que se você que está ouvindo se identifica nesse grupo de pessoas que vê a tecnologia como algo difícil e não como um facilitador, essa nossa conversa de hoje vai ajudar um pouquinho aí você entender alguns pontos muito falados hoje em dia que às vezes as pessoas confundem, né? Uma Total. coisa com a outra, enfim. E quem tá vendo também pode observar aqui na nossa mesa que enquanto eu e a Pri tá aqui utilizando um papel,
né? Galileu. Galileu tá com o iPad, que aí você fala, porra, Mostra aí, tecnologia, Galileu, mostra. cara. Aqui, ó. O cara é muito Não, tecnológico, Ele é meu. muito Mas tech, na ele é mão muito tech. dele, o que E ele às tem? vezes tá aqui, ó. No bom e velho papel. Vamos mudar isso aí, né, Com Brasil? a caneta. Vamos mudar isso aí, né, Brasil? Muito analógico, né, Pri? Então, muito analógico, cara. Mas eu gosto, você acredita? gosto De arrabiscar também, eu e ter essa gosto, eu sensação. gosto. Mas o mais doido é, meu, dentro de um negócio desse aqui tão pequeno, hoje você tem câmera, você tem agenda. Meu, você não precisa mais imprimir um papel, você consegue se conectar e falar com todo. Olha que loucura isso. Qual o Você tamanho pode da mochila? compartilhar, né? Quando você pega hoje, a gente quer compartilhar uma informação, por exemplo, que a gente está falando aqui, a gente manda para vários lugares do mundo inteiro, né? Alguém pode estar escutando esse podcast, sei lá, em Singapura, por exemplo, né? Porra, que doido e pensar o nisso. cara, e o cara tá captando informação, tá lá, né? A internet veio para isso, né? Ela veio para quebrar a fronteira. Sim. Então, acho pra que conectar, literalmente. conectar. Acho que as pessoas têm que perder um pouco, pensar a tecnologia de forma expansiva. E acho que tem uma dica que eu acho que é extraordinária com a internet, que é o seguinte: ela veio para incluir, não para excluir. Ah, A legal. internet e tecnologia, ela é inclusiva. Então, muita gente, eu sei que pensa assim, eu vou fazer isso, então eu não preciso mais daquilo. Cara, nenhum pensamento de desenvolvedor de tecnologia real, ele é pautado na exclusão, ele é pautado na inclusão. Então, assim, não é porque tem papel que precisa acabar vamos usar só tablet agora? Ou não, o papel também continua sendo seu papel, mas o tablet, de repente, ele te traz mais segurança, você não quer que a pessoa veja, então depende do que você for fazer, você faça ali. Mas às vezes, quando eu quero ser mais criativo, eu também prefiro, às vezes, pegar a caneta e desenhar e olhar, porque ativa outras partes do cérebro. Então, assim, eu acho que o ponto de primeira coisa que tem que cair é isso, assim, tecnologia vem para incluir. Legal. E não legal. excluir ninguém. Agregar, né? Agregar, então, assim, em pontos diferentes. isso meu. até se você acha, pô, cara, não gosto muito de tecnologia, cara, com certeza você deve estar usando alguma coisa de tecnologia já hoje, com certeza absoluta. Com certeza. E você está vendo que ela está te incluindo num processo. Mesmo seja né? para chegar nos lugares, né? Isso aí com certeza, né, cara? Gente, hoje eu tive um insight tão assim, vindo pra cá, lá na HAL, né, que faz parte do grupo aqui, a gente tem uma agência e tudo mais, eu vi um dicionário. Um dicionário, cara. Caraca, Gente, eu meu. juro que eu vi Nem o aquele nome, tinha muito dicionário. tem muito E tempo aí que eu não olhei, escuto. eu lembrei da minha terceira série, quarta série, que eu levava o dicionário pra Putz, é escola, demais, sabe? meu. Sabe o que é isso? É cringe Isso é muito cringe. Você não é tecnológico, você é muito cringe. Nossa, dicionário. juro, me veio Era essa Aurélio? lembrança. Deixa eu ver sua Era calça. Aurélio. Aurélio! É de boca de sino. É divulgar. Você Então tá eu de sou muito sapatilha, cringe, deixa eu sou ver. muito cringe. Não. Meu Deus, e eu tomei muito café hoje também. Eu tomei muito Tomei café. muito café, eu sou muito cringe. café. Não vem falar de boleto pra mim, não. Vamos lá, vamos falar do básico, então, voltando O aqui. básico. E quando a gente CRM, fala, meu, né? de básico, mas é assim, de fato é básico mesmo. Você precisa ter isso. E que por meu. incrível que pareça, ainda muitos lugares controlam por Excel. Cara, muito Não, louco, porque alguém fez essa CRM. pergunta pra mim, eu falei, existe. Ela falou, não. Eu falei, Não é existe. Ela falou, possível, não. né? Eu falei, existe, eu te provo, meu. Não, Tem e- muito consultor. E que deixa você eu contar uma coisa. Cara, e assim, e o mercado imobiliário tem CRMs próprios para o mercado, né? fala, total, E, meu. e não é todo mercado que você tem um próprio CRM Isso é pensando verdade. ali, Existem né, algumas cara? opções Isso é muito verdade. boas, inclusive, né? Assim, e o que é CRM? Vamos... É bom. Porque, bom, né? A gente fica aqui achando que todo mundo tá sabendo o que a gente tá falando. É verdade. Trazendo Ó. isso pro meio, né? Tipo, mais popular, nada mais é do que uma ferramenta para fazer a gestão desse cliente lá Isso. dentro, né? E como? Quanto mais dados você consegue enriquecer, e aí a gente falando de cliente aqui dentro, cara, mais performance com certeza, mais conversão, que é uma coisa muito legal de falar, você vai Sim, ter. que Bem vem de uma utilizado, necessidade, né? Porque existe essa necessidade de fazer o follow-up do cliente, Sim. visto que demora tanto tempo para ele comprar. E se não existe um lugar para a gente cadastrar esse histórico, acaba sendo meio que inviável, né? Fazer isso. Então, o CRM, ele é exatamente para a gente fazer essa gestão, né? Como o Ítalo comentou, e dar um histórico desse cliente para a Sim, gente, e né? num mercado onde existe um turnover muito grande, né? Meu, você precisa ter realmente essa gestão para quando chega novas pessoas, elas entenderem, pô, parou aqui, né? De onde parou Exatamente. esse cliente? Pô, quais são os Exatamente. desejos, né? Qual o time dele? Qual a renda dessa pessoa tá ali? Então, assim, meu, CRM é uma coisa básica, mas é extraordinária. o poder dela, Fundamental, né? E acho que tem uma dica também sobre CRM, que é assim, gente, precisa ter toda a ferramenta tecnológica, quando você vai usar pela primeira vez, gera ali um atrito. Então, quando você vai implantar um CRM, você tem que estar aberto a saber que algumas coisas
precisam mudar porque é uma dinâmica diferente. Então, nenhum CRM nenhum CRM é igual ao outro. Né? Por isso que existem alguns. E outro que, assim, você precisa escolher aquele que melhor se adequa à sua realidade. Total, exatamente. Total. Aquilo O seu que fica time, mais né? fácil. Porque às vezes o cara quer o quê? Não, eu só quero ter um local, eu quero um CRM simples, porque eu só quero ver informação. Outros vão querer ver KPIs através do CRM. Isso. Outros vão querer ver conversão. Outros vão querer medir, por exemplo, microconversões. É legal dentro do falar que as CRM. KPIs são métricas, né? São métricas de negócios, ou de venda, ou de relacionamento. Então, tem gente que quer medir uma etapa, 2, 3 etapas assim. Existem muitos CRMs para vários casos, e não existe aqui o certo ou o errado. Tanto que você vê, por exemplo, a gente conhece incorporadores que há anos usam um CRM porque ele se encontrou ali e, detalhe, ele até se adaptou aqui. Exatamente. Né? E você tem outros incorporadores que mudam de CRM a cada 2 anos, né? Ou Porque- menos. Ou menos, é verdade. Tá Que não- conversando com o cara, que ele, não não, tô pô, usando, estou com né? outro aqui e tal. Então assim, a gente fica, mas precisa tomar um pouco de cuidado, porque assim, ver se essa mudança de CRM também não é uma fuga do processo. Exatamente. tem De repente esse lado, né, da meu? falta de treinamento de quem vai usar esse CRM também. Exato. Cara, e o mais louco, eu não sei se vocês já sentaram com incorporadores, sim, mas com certeza. Que você chegou e o cara tem lá uma Ferrari do CRM, mas ele não sabe pilotar a máquina, cara. Aí você fala, putz, tá desperdiçando aqui muita coisa boa, né, meu? Onde você olha assim, você já... Pô, com uma ferramenta dessa, né, a gente falando de KPIs aqui, você já enxerga num processo ali que você fala, putz, esse pontinho aqui, se mudar, meu... Ou deveria enxergar, né? Eu deveria enxergar, você fala, caraca, já muda o jogo desse cara total. E aí tem um ponto que eu acho que é importante quando a gente fala de plataforma, e está falando de tecnologia, que assim, você precisa também saber ler o dado que está lá. Sim. Então, muitas vezes, o CRM está lá preparado para te entregar o dado, o formato do dado certo. Só que, cara, se você não conseguir ler, se você não conseguir tirar, ler dados, interpretar dados, talvez seja a habilidade mais desejada dos próximos anos daqui para frente. Né? Com certeza. A profissão do futuro, né? A tanto parte que- de cientista de dados e tudo Exato. mais é o futuro. A ciência de dados é fundamental para sucesso de qualquer negócio e não vai ser diferente para a incorporação, Sim, para a sim. imobiliária, para o próprio corretor. Isso é legal porque daqui a pouquinho a gente vai falar sobre Big Data, né, e tudo mais. A gente vai explicar a diferença entre cada um deles, né? Porque às vezes a pessoa fala, inteligência artificial. O que é inteligência artificial? Se a gente perguntar hoje, grande parte das pessoas eu acho que não vai saber explicar exatamente o que É a Siri. Como que é o nome da... É a Alexa. Isso, Alexa. inteligência artificial e machine learning é a mesma coisa? Não é a mesma coisa? Como cada um funciona, né? Então, esses termos Isso é legal. técnicos hoje em dia é o que a gente vai explicar aqui como Vai. funciona. E aí, um próximo passo dentro do básico também, porém, que já é algo um pouco a mais, né, que o CRM, é a parte de automação. Na parte de automação. Essa parte aqui, eu acho que a parte que frustra muita gente hoje em dia, né? Porque é vendido de uma forma que... É vendido como se tivesse machine learning exato, na e inteligência artificial. Exatamente, e na automação. E não tem. Não tem, porque a gente precisa saber que, assim, o que é automação, né? Automação, cara, é um processo que o que uma pessoa iria fazer, ela faz. Só que ela faz sem inteligência. Ela faz replicando só né? réplica. Então, ela só manda. Não tem não tem inteligência Não por trás interpreta disso. Não o que está interpreta melhor, não exato. replica o que dá mais certo. E tem aquela questão também de que a automação, existem as réguas ali de relacionamento, né? Pré-programadas na automação e setadas. Porém, quem tem que programar isso é o ser humano. Então, existe toda uma base aí para ser colocada nessa automação. Eu acho que a automação tem uma limitação brava, que é o ser humano, né? Que é assim, se você ficar dependendo muito do ser humano, e aí quando alguém vende algo automático, a pessoa já pensa que tem que sair alguém, né? Exatamente. Do processo, não, é bem né? isso, tipo... E aí a gente tem que Mas você tomar tem que muito incluir alguém no cuidado. processo, né? Exatamente, a gente tem que tomar muito cuidado com a questão de virar algo robótico. Com a automação a gente entra nessa tendência, Então, né? De virar algo robotizado e que o cliente percebe. Isso é Essa o pior. clareza é muito legal, sabe, trazer, porque tem muita gente vendendo realmente gato por Eu, lebre aí, né? particularmente, nem respondo, nem dou atenção quando eu vejo que o negócio é padrão. Porque o que é padrão robotizado, automaticamente já implica em ser algo que vai querer me vender. E se o negócio quer te vender, a gente é bombardeado com informação todo o tempo, toda hora. Então, a gente tem essa tendência natural de meio que, não vou nem dar atenção para isso aqui. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a automação, porque ao invés de ajudar, pode afastar, né? E Legal.
repudiar aí essa atenção do cliente por parecer mais do mesmo, né? E aí a automação também tem vários pontos que podem ser automatizados, mas a gente sempre precisa lembrar que tem questões fundamentais que não podem ser automatizadas, né? Que, como, por exemplo, não dá para automatizar corretor de imóveis, gente. Entendeu? Eu sei que tem muita gente aí que deseja isso, Mas tal, não tem mas como, não dá para automatizar corretor de imóveis, não dá para a parte comercial é uma coisa que precisa muito do calor humano ali também. A turma fica pensando, Exatamente. pô, será que eu vou perder? Será que vai perder esse carro? E aí, vindo, né, no processo de inclusão e não exclusão, o que a automação boa faz? O quê? Ajuda o corretor. Porque ajuda o corretor a lembrar o que ele tem que mandar e-mail, ajuda o corretor a mandar o e-mail, a mandar a mensagem. Então, assim, a automação bem construída, ela pode apoiar o processo de venda. O que acontece é que, para ela ser bem construída, um processo de automação, você precisa de uma pessoa que consiga fazer o processo funcionar corretamente. O que eu diria, artigo raro no mercado. Que, na verdade, não é nenhuma pessoa, é uma equipe, né? Muitas vezes uma equipe, porque você precisa pensar em comunicação, você precisa pensar na tecnologia, você precisa pensar em criar tudo. Enfim, em que hora, em que momento. E, de verdade, quanto mais se amplia esse mercado digital, mais a gente vai precisar disso. Porque pensa comigo, vai ficar humanamente impossível você ter uma equipe para atender realmente tudo isso que chega de lead. Porque realmente vai ter uma migração tão grande para esse mercado que todo mundo vai querer ter só esse contato, essa ponta, né, ali, vai ficar humanamente impossível. Então, e aí tem que entender isso como um parceiro, né, meu? Eu vejo gente querendo automatizar processo que, por exemplo, assim, faz uma pergunta. Eu vou saber se o cliente está na jornada de compra ou não, fazendo uma pergunta. Se ele responder sim, é porque ele está. Se ele responder não, é porque ele não está. E a minha pergunta fica, e se ele não responder? Ele está ou não está? Não, se ele não responder, a gente espera ele responder. Puta, a gente não faz nada? Então, quer dizer, você vê oportunidade caindo pelos dedos aí. Isso é legal, isso é legal. Então, você precisa olhar a automação com muito cuidado na hora de usar, para usar do jeito certo, gente. A automação, ela foi criada para incluir aquele processo que as pessoas nem sempre gostam de fazer e que muitas vezes... Repetitivo, né? Esquece. Beleza, para isso ele é ótimo. Agora, você vai usar isso com uma esperança de que aquilo vai turbinar suas vendas? Ou para usar, de repente, uma base antiga para trazer os clientes que na época não converteram. Aí já começa... Pode dar certo, porém vai ser um número infinitamente menor do que teria capacidade para ser. Não é o melhor. Tem tecnologia melhor para isso. Tem tecnologia, tem estratégia. E aí, vamos começar a falar dessa legal. tecnologia? Não, que eu acho que o pessoal deve estar curioso para saber. Que é essa, né? Qual que é? Fala aí. Fala aí, Ítalo. Primeiro ponto principal, onde tudo começa. Tá, a gente tá falando aqui de CRM. Não, a gente falou do CRM, que já foi o básico, a automação. Agora, onde o negócio começa a ficar mágico, onde o olho do Galileu brilha, no Big Data. Tem um cara aqui que realmente ele ama observar isso aqui. Ele fala com tanto orgulho disso, que é até bonito de se ver. Eu acho que ele tem que falar olhando pra câmera. Cadê? 1, 2 ou 3? Cadê? É aquela ali? Oi, mãe. Tô na TV. Cara, mas falar de Big Data, né, cara? Big Data muita gente fica falando desse... Esse é um termo, sei lá, falado nos últimos 3 anos com muita ênfase, né? Que eu quero ter o Big Data, eu quero formar meu Big Data. Virou até moda, né? Você falar que você construir o próprio Big Data, né? É incrível, porque as pessoas talvez acho que não tenham nem muita ideia do que é construir o seu próprio Big Data. É engraçado que a gente já chegou Data, até numa construtora que eles já tinham construído o próprio Big Data, mas não sabiam o que fazer com os dados. Então... E não, isso que é o mais louco, né, meu? Às vezes você tem tantos dados ali, mas você não sabe o que fazer. Qual a tomada de decisão, qual que é a estratégia, a melhor estratégia. Né? Como minerar os dados, enfim. Então, assim, no Big Data é você ter um banco de dados bem estruturados, que aí bem estruturados não significa que ele está todo certinho ali. Ele pode estar, que a gente chama relacional ou não relacional, ou seja, pode ter alguma relação com aqueles dados que você tem primário ou não, que são os primeiros dados que você capta das pessoas. Mas o que você não pode ter, e muita gente acha que tem um Big Data, é um bando de dados. Legal, né? legal. Um bando de dados. Cara, tem um bando de dados lá e acha que aquilo é um Big Data. Mas você não consegue correlacionar, você não consegue fazer o trabalho corretamente com aquilo. Quando você coloca uma ferramenta de Big Data para trabalhar, mais confunde do que ajuda.
Então, enfim, você tem uns passos assim A gente pode falar como que é criado um Big Data? Isso a gente pode explicar? Podemos explicar. O Big Data, primeiro assim, o Big Data, você precisa, a primeira coisa para se criar um Big Data, você precisa ter uma estrutura tecnológica diferente. Não dá para você achar que eu pego ali meu banco de dados, meu MySQL ou alguma coisa assim, e eu vou usar. Posso usar ele para formar um Big Data? Pode. Mas existem softwares específicos hoje e sistemas de banco de dados específicos para Big Data. Por quê? Porque depois eu vou querer fazer coisas que um banco de dados normal não se faz. Então, eu começo assim. E com isso, né, no nosso caso, o nosso Big Data ele é formado pelo comportamento das pessoas. Né? Depois que eu tenho uma estrutura para preparar, quando você tem um Bylytics trabalhando, que é o nosso software, o Big Data ele é formado o quê? Imagina cada navegação que a pessoa tem na sua página, cada resposta que ela dá para um e-mail, cada vez que ela entra nas suas redes sociais, toda o comportamento interação... literalmente Exatamente. dela, né? Entra muito de dados não estruturados Exatamente, não estruturados. Ou seja, o comportamento dela começa a formar o seu Big Data. Isso tem valor. E não saber se você mandou um e-mail, se você mandou um SMS, quem é o nome do corretor que está atendendo. Exatamente. Então, assim, não, você tem que saber por quê. Aí eu uso isso para entender melhor aquela pessoa. Né? Então, o Big Data é isso. E olha, e é fazer tudo isso respeitando todas as leis de proteção de dados, tá? Que se tem, porque a beleza, mais uma vez, né, a tecnologia, ela vem para facilitar e para incluir. Inclusive, o trabalho de quem está querendo comprar um imóvel, como o trabalho de quem está querendo vender um imóvel. Né? Então, enfim, não é para... Se o cara não quer comprar um imóvel, o Big Data tem que ser apontado para falar o seguinte, cara, não vai ficar mostrando esse imóvel para esse cara, que esse cara não quer comprar. É chato, a gente perde dinheiro. Aí tem muita gente que confunde isso com automação. Que o nego começa a fazer remarketing. Ah, não, eu vou seguir o Ítalo eternamente pelo resto da vida... Porra, eu nem quero mais só aquilo. Cansa o cliente, Putz, né? você fala, meu... E gasta a verba de mídia, que é o pior. Gasta a verba de mídia. E o cara nem tá pesquisando, às vezes eu nem tô mais pesquisando aquilo, e tipo assim, ninguém Ou, entendeu às vezes, isso, pessoal né? curioso mesmo. Só desistiu. No mercado imobiliário tem isso. Às vezes, cara, você gostou da arquitetura do lugar. Pô, É, lança tem um muito prédio, cara. isso, Você vai tem lá, muito olha, isso. fala, puta, deixa eu ver o que o cara lançou na área de lazer. E aquele negócio fica te seguindo. E geralmente é algo na sua região, que está mudando sua região, você tem interesse em saber disso, né, meu? E como é Não que é necessariamente você quer comprar. os curiosos, como é que chamam? Os bululas. Os bululas. Ou seja, tem os bululas digitais, Caraca, né? É o que mais tem, eu, inclusive. tipo, É os ibululas. Eu tinha um amigo na infância que chamava, o apelido dele era Bulula. Meu mano. Deus. Agora você entendeu, né? Não precisa nem dizer como era o E bulula. é muito legal falar disso, porque assim, muita gente usa o marketing da esperança, né? Que é esse marketing de massa, para o mercado imobiliário. E não dá certo. Não dá certo. Tem que ser algo muito personalizado, muito segmentado, né? E o Big Data, quando ele capta essas informações e armazena, né? A gente parte para um próximo estágio aí, que é a parte de machine learning, né? Que é começar a aprender com isso. Né? Começa a aprender. Imagina que loucura, né? O cara começa assim, o Ítalo foi lá e comprou um imóvel. Cara, o machine learning, ele aprende, ele fala, o comportamento do Ítalo na jornada de compra é essa. Quantos outros Ítalos eu tenho igual? Para eu saber quantos imóveis eu vou vender lá na frente. Qual que é o Exatamente. comportamento intrínseco dessa pessoa aqui, da internet, né? Que esse outro também tá tendo e começa a buscar Exatamente. isso. Né? Busca igual. Então, por exemplo, eu vou saber que o machine learning aprende que uma pessoa passa 3 minutos no site, tem maior tendência de compra do que outro. Ou seja, porque ele aprendeu com os outros compradores que passaram por lá. Sim. O cara que visita aqui já vai para uma página de financiamento para entender esse tipo Ou de ele coisa. vai ver né? decoração, ou, cara, o cara Tem um visita... hobby em tem um comum. hobby em comum. Exatamente, visita lugares por geolocalização, a gente pega, né, onde é que essas pessoas estão indo, o que elas estão fazendo. Então, aí acaba sendo um grande lookalike, né? Que é aquilo que a gente faz no exatamente. Facebook, mas aqui a gente faz num nível muito maior. Avançado, né? A gente vamos dizer assim, é um lookalike, tipo, super segmentado, né? Ou seja, a gente começa a trabalhar aqui ultra segmentações, né? E olha a cadeia que isso pode acarretar, né? Pensando lá na frente nesse cara qualificado. Pô, não é só você vir... Aí que todo mundo acha, né, meu? Vou até abrir uma coisa que, com certeza, a gente vai trazer isso em algum próximo podcast, né? Que é o funil de marketing. Sim, importante. Pô, que isso existe antes do funil de vendas. O que compõe esse funil, né? E aí a galera pensa que, porra, é só o funil de vendas, já vai chegar ali esse cliente. Mas e o processo para esse cara ser o cara realmente comprador? Né? Isso muda totalmente o jogo. Você joga 10 ali que talvez visitou por decoração, você liga pro cara, não, amigo, cadastrei errado. Né? Quantas vezes a gente não vê isso no mercado?
Mas Meu quando você filho já que tem esse clicou no comportamento... anúncio. Porra, meu filho clicou aqui no... Nossa, isso tem muito. Já vi muito esse feedback no mercado, em CRM. Muito. Filho Fala- clicador, hein? Eu falo, cara, meu... O que ele tá vendo imóvel, Filho esse clicador. menino? Criança prodígio, né? Depois ela aparece com o marido no final de semana. Não tá gostando do quarto, tá achando pequeno. Então é isso, né, meu? Tipo, a gente começa a ter uma qualificação. O processo de qualificação muda um pouco, né? A gente acha que para de ser uma pessoa só fazendo o processo de qualificação para ser uma máquina fazendo o processo de qualificação. O que os olhos, e aí mais uma vez, né? Por isso que a gente está falando, a tecnologia vem para incluir. Porque isso serve, porque é impossível uma pessoa fazer. Certo? Então, o que a gente faz? Aí vamos deixar a pessoa fazer o que ela faz de melhor. Mas vamos entregar condições para ela fazer o que ela faz de Na melhor. verdade, a pessoa programa a máquina para Exatamente. fazer em grande escala, né? Não, e eu Pra acho virar muito legal escalável. isso, porque, meu, de verdade, você precisa ser um agente da tecnologia dentro do mercado imobiliário? Não, meu, você precisa fazer bem, atender o corretor, por exemplo. Você precisa atender bem, ser um bom fechador de vendas. Cara, você não precisa ficar com ele. De verdade, você vai ficar buscando um conhecimento fudido desse aqui, sendo que você pode ter o melhor desse mundo, né? Fazer o melhor que você faz, né? Sim. Você pode aumentar aí uma taxa de conversão só fazendo o melhor que você faz. Né? Aliás, Deixar a gente tecnologia tem sem parceiro. vários corretores que entendem a parceria da tecnologia, né? Entende ali como o Balytics funciona e usa isso e performa 2, 3, 4, Aí 5, decola, 6 né? vezes Decola. mais. Aí Né? Putz, decola. tem uns caras E que... o cara que pega isso, assim, cara, ele entende, ele fala, tá, eu tô entendendo que o cara vai estar na jornada e que ele vai me dizer não no começo e que eu tenho que só ter um pouquinho mais de calma quando ele vai voltar, porque eu sei que ele tá caminhando e aí eu vou captando informação e vou tratando ele e o cara garante vendas, né? Sim, então, recapitulando, basicamente, o Big Data, ele capta as informações e armazena, aí vem o Machine Learning que aprende, interpreta, né? E aí vem a inteligência artificial, que faz o quê? Toma as decisões. Toma as decisões, exatamente. Depois que a máquina aprendeu, a inteligência artificial decide qual que é o melhor momento de mandar aquela mensagem ou mandar Qual é o aquela... Danger Time, qual é o Prime Time. Danger Time, eu adoro esses dois conceitos. Tá, pra você aqui, tipo assim, ó, o Danger Time é um momento que não manda mensagem. Essa pessoa não vai ver. Não vai. Não Ela vai. não adianta Não você perca seu achar tempo. que, vamos mandar e-mail 9 horas da manhã. Meu amigo, passou essa fase, né? Isso que é legal, é né? como se fosse aquela ligação chata que Porque você aí é recebe, padronizado. A pessoa que Ah. lê às 9, ela vai receber às 9. A pessoa que lê às 10, ela vai receber às 10. Exatamente. Então, isso é fantástico, porque a gente começa a personalização, A né? gente, então, encontra o prime time da pessoa. É né? isso aí. A gente pega o prime time dela e fala, ó, ela recebe ali o que no momento certo, na hora certa. Tá? E aí a gente tem diversos processos, né? Em que a gente pode aplicar isso no mercado imobiliário. E eu acho que é legal a gente dar um exemplo aqui, né? Sim, alguns cases de sucesso, né? Eu acho que legal. é muito legal a gente citar o nosso primeiro grande case de sucesso, né? Que foi o teste que o fundo deu pra gente. Então, lá em 2016, o fundo ele deu 2 projetos, né? Pra gente fazer o teste, começar a adaptar a metodologia para esse mercado. Um foi o Life Park, né? Da CNL, que é o que a gente vai citar aqui, porque se encaixa perfeitamente nessa questão. E o Armani Casa em Miami, né? Exato. Que foi o oposto. de Sabe o que você lembrou agora cenário. da CNL? Eu vou convidar a Aline, aquela gerente de marketing lá, tá lá da CNL, falei com ela recentemente, ela vai Legal. participar do nosso podcast. Ah, que Pô, isso é máximo. legal. Eu acho Hein? muito legal isso. A gente Adoro a Aline. convidar. Aline, vem pra cá, meu. O convite tá Vamos aí. conversar. Tá aí, né? Vamos conversar. Nem que seja remoto. A gente dá um jeito de você participar aqui com a Isso gente. aí. Tá? Mas lá foi um projeto bem legal, porque a gente conseguiu entender, e era bem legal isso porque a gente nem tinha o Balytics na versão que a gente tem hoje. Uhum. Lá o Balytics era muito umas telas pretas que a gente entendia o comportamento das pessoas ali. E a gente começou a entender que o público deles estava muito chegado no MasterChef. Uhum, que tava na época estourando Nossa, no Brasil, estourando né? no Né, Brasil. meu? E a turma ficava ali, puta, Masterchef. E a gente falou, puta, Aline, cara, os últimos compradores seu têm uma relação com o Masterchef sensacional. E aí ela topou fazer uma ação de cozinha, que foi muito legal, onde a gente, pô, cara, se você quem comprasse a cozinha... Sim. Sabe o que eu acho legal a gente explicar nessa situação? Porque foi assim, não foi que eles só gostavam do Masterchef, eles também curtiam uma marca específica, né? Exatamente. Que eu não sei nem se a gente pode citar aqui, mas era uma marca que estava ali na região do stand Exato. e a gente tinha um problema no projeto, né? Que era ser uma faixa de Gaza do mercado imobiliário. É Por muita quê? competição. Né? Exatamente, era o mesmo stand que vendia os principais concorrentes. Da região. Então ali, imagina. Eram 3 ou Pô, 4, era uma né? disputa. É como se fosse um bairro Eu planejado, imaginei sabe? tudo aqui agora. Imagina você, incorporador, já é difícil fidelizar cada um no seu stand. Imagina todo mundo no Ô, mesmo. amigo, tem que... Cara, foi um grande tem essa aprendizado isso aí, prateleira cara. aqui, ó. Então,
como vender sem levar o cliente para o stand. Porra, Qual puta é desafio, a hein, chance? Puta desafio. Né? E lá estava em período de obra, então não estava no início, né? Que a gente sabe que tem mais liquidez e tudo mais. Então foi um grande Caraca, desafio. e é um Primeiro, período- agregar valor suficiente ao projeto para diferenciar dos concorrentes. Segundo, vender sem levar o cliente para o stand de cara. Então aí a gente encontrou essa marca em comum, fechou uma parceria com a marca, que eram cozinhas high-tech, que custavam em torno aí de 60, 70 mil reais, a cozinha completa. E era um apartamento com ticket médio de quanto? 350 mil, 400, né? Caraca, meu. Então, qual é a chance de uma pessoa que ama culinária pagar 70 mil numa cozinha, pagando 350 no apartamento? Não, É meu. muito pouca, Putz, né? E aí, a gente fazia o quê? A gente oferecia essa cozinha para quem comprava aquele apartamento ainda aquele mês. Então, a pessoa basicamente comprava a cozinha e ganhava o apartamento. E o incorporador fez uma super negociação lá e deu um baita de um negócio lá para todo mundo, assim. E ficou o mesmo valor, assim, do produto? Ficou o mesmo valor, mas aí é Caraca, meu, ganhar negociação, uma né? Aí cozinha- você ganhou uma cozinha mesmo. foi um Cara, porque negócio é um bem absurdo, legal. né? Mesmo se você for financiar ali, aquele valor já tá ali embutido, né? Vamos dizer assim. Você não precisa ganhar uma desembolsar. cozinha top, né, cara? Assim, eu acho que é legal dessa Porra, eu campanha queria, hein? é que você, tipo assim, pô, a pessoa ganhou uma coisa que ela queria. Exatamente. Porque existem outros casos que se a gente oferece a cozinha, iria pedir isso em desconto. Ia no falar, apartamento. essa é a minha Total, cozinha. total. Então o cara teve Exatamente. que quis, né? Porra, eu cairia nessa. Isso é muito E legal, aí né? vem a Fácil, eu ia necessidade de nessa conhecer fácil. as pessoas, né? Exatamente. Que é né? alguma coisa que é o nosso ponto de partida, assim, e que precisa ser de qualquer lugar. Antes de você oferecer alguma coisa, você tem que entender com quem você tá falando. Cara, isso muda o jogo total. Exatamente. Então é muito legal, porque assim, o Bailíticas tem essa pegada, né? Que não você precisa... Ele possibilita que a gente entenda realmente o cliente e o que oferecer para ele, que tipo de promoção, de que tipo de ação fazer, aonde ir que vai dar mais resultado. Em que Né? momento, Em que né? momento. Como mostrar, o que essa pessoa vai entender como proposta de valor. Caraca, isso Não é é muito valioso, deduzir muito valioso. e achar que todo mundo entende a mesma coisa, né? É isso aí. Cara, quando você entende o comportamento ali por trás, né? De quem tá, assim, É não querendo fundamental. mostrar, ela tá sendo quem ela é sozinha, vamos dizer assim, né? Fato. Ela, aí você fala... Sem viés, né? Sem viés, você fala, caraca, meu, entendi. No digital a gente é quem a gente é mesmo. Isso é forte. A gente Né? é quem a gente No é. trabalho a gente pode ser um pouco diferente, na balada a gente pode ser um pouco diferente, mas no digital ali, meu Atrás da amigo, telinha, atrás da telinha a esquece, gente meu. é o que a gente é de verdade, Exatamente. né? E E aí, aí, isso tudo porra. pode ser monitorado. Caraca. Olha, espero que você aqui tenham gostado desse episódio falando de tecnologia. Espero que a gente tenha deixado as coisas um pouco mais claras. Caraca, E se a gente não real. deixou, compartilhe com a gente. Fale aí se você tem alguma dúvida sobre alguma questão, se você quer que a gente esclareça ou fale melhor sobre algum ponto, que a gente vai adorar esclarecer Comenta, aí vem a sua interagir. dúvida. Exatamente. Manda um direct pra gente. Pergunta aqui, mas manda uma coisa sobre tecnologia aí, a gente adora, a gente fala, que se a gente não souber, a gente vai atrás e responde do mesmo jeito. Exatamente. Pra você. Porra, muito top. Bom, é isso, gente. Obrigado. Quer dizer, não antes, calma, se esquecendo, a gente tem que falar. O quê? Cara, Nelson, o cara quer seguir a gente, onde é que ele vai? Ah, sim. no Instagram, arroba O Ítalo, DGBZ que é o nosso porta-voz. underline. Vai lá, nos mande um direct, que vai ser respondido na hora. E posso falar um questão- negocinho aqui antes? Só da gente antes de finalizar? No próximo episódio, a gente vai falar sobre o quê? Taxa de conversão. Taxa de conversão. Exatamente. Então, se você Tá não tá mesmo. feliz, se você tá convertendo menos que 2% de lead para venda, vale a pena separar um tempinho pra ouvir a gente aqui. Porra, que porrada, na você tá próxima convertendo conversa. menos de 2%. amigos. Vem Não pra tem cá, como. escuta Vem pra- aí o próximo. Vem pra mesa. Vem Fica pra do lado cá, vem ligadinho. pra cá, vem pra cá. Menos que 2, não. Vai menos que 1,5. Ai, tá bom. Vamos dar um... Ah, 1,5. menos que um, Ah, né? É, Vamos menos dar que uns 1, tá? Desculpa, tá muito grave esse seu caso. Vamos É. conversar. Meu, não, pô, a gente vai falar então como aumentar isso aí? Opa, vamos? Vai abrir a caixa preta? Ah, vamos. Não, não tem Estamos coragem. aqui pra isso, poxa. Não tem coragem. Eu tenho a boca aberta, eu vou falar. Eu vou falar. Se deixar aqui, eu vou falar o que tem que Ó, vamos acabar esse episódio aqui, que o clima aqui esquentou, entendeu? Eu tenho eu que vou ter uma falar tudo. conversa antes do próximo episódio com os meus 2 executivos de conta. Não solta nesse podcast aí, não. E o site é www.dgbz.com.br. Vai lá tem muito conteúdo de valor, inclusive, né? Muita coisa Exatamente. Tem legal. os podcasts, os outros, se você não ouviu, eu vou te falar. Dá uma maratonada lá, que Isso vale aí. muito a Faz pena, um tá? DGBZ Flix. Que show, que show. Vai no nosso Ah, blog né? também, comenta o que você quer ouvir.
E deixa um comentário lá, né, meu? Vamos falar com a gente. Fala, aí. fala comigo. Fala comigo, bebê. Fala comigo, bebê. Inclusive, hoje eu tô vestido de Gustavo Lima. Hoje ele tá, ele tá todo xadrez. Hoje eu tô Goiânia total. Tá muito, gente. Olha só. Fala Ó. comigo, bebê. Quer escutar o goiano, o amoquense e o sergipano falando no próximo episódio? Tá, se liga aí, o próximo vem logo nos próximos dias. E- Obrigado por estar até aqui. Tem que lembrar sempre Não uma esqueça. coisa, né? Não, nunca pode. Opa. Nunca Lembre-se de esqueça lembrar de nunca se esquecer de se lembrar. que o melhor ainda está por vir. É isso aí. Putz. Valeu, gente. Obrigado. Beijo, Até a Brasil. próxima. Beijo. Tchau, tchau.